Voltamos então, porque eu tinha que fragmentar dividir em duas partes esse vídeo, porque senão ia ficar muito grande e o próprio YouTube ele cria dificuldades para aceitar vídeos muito longos. Bom, então no vídeo anterior eu fiz um preâmbulo sobre as condições gerais necessárias para que o processo de formação de vida tivesse iniciado no planeta. Eu resumi isso, eu me limitei à questão química. Não falei das questões de temperatura, as questões de pressão, enfim. Não falei das condições ambientais do planeta. Só me detive nas condições químicas. Bom, uma vez estabelecido o surgimento de moléculas complexas, o cenário estava pronto para o processo ter continuidade, não é? Então, agora, não sei se vocês estão ouvindo aí, o carro vendendo, o carro das delícias, que vende pão de forma, pão de batata, não sei o que. Bom, agora finalmente vamos aos 3 pontos que eu considerei objetivos e também como condições básicas para o surgimento da vida. Primeiro, a formação de uma molécula autocopiante. O que vem a ser isso? A explicação simples para essa condição é que a vida tem como principal pilar para sua sustentação a replicação celular. Quer dizer, uma vez formada a célula, porque a vida, ela a gente só pode considerar que a vida se formou a partir do momento em que se formou a primeira célula. Fora isso, não era vida ainda. Era um protótipo de vida, assim como era um protótipo de célula. Era uma protocélula formando uma protovida. Mas, a partir do momento em que nós temos as células, a vida só teria tido sucesso no seu surgimento se houvesse uma molécula, se tivesse surgido uma molécula que fosse capaz de gerar um processo de duplicação celular, de reprodução. É a reprodução que nós conhecemos. Sem esse processo, a vida nem existiria, teria surgido e teria desaparecido. Se ela surgiu e continuou a existir, foi graças à reprodução. E a reprodução, que se dava, obviamente, pela duplicação ou replicação celular, ela só pôde existir porque houve o surgimento de uma molécula autocopiante, uma molécula que se duplicasse. E foi essa propriedade de autoduplicação de uma molécula que foi capaz de... Foi através dessa propriedade é que foi possível se alcançar um processo de replicação celular. Quer dizer, a molécula, ao se duplicar, ela fez com que tudo aquilo que estava em volta dela fosse se duplicando a partir dela mesma. Então, esta molécula, isto não existiria sem a existência de uma molécula autocopiante, como eu escrevi lá no texto, como o DNA, por exemplo. Mas eu falei antes, no início no primeiro vídeo, no vídeo anterior, eu falei de RNA. Os mais atentos vão perceber isso. Agora eu falei DNA, porque as duas moléculas, essas são as duas moléculas que hoje são as moléculas responsáveis pela replicação celular e pela reprodução dos seres vivos. RNA e DNA. O RNA, por ser mais simples, provavelmente foi o primeiro a surgir. Ok? Bom, o segundo ponto, então o primeiro ponto é a primeira condição básica que o documentário apresenta, entrega para nós.
a formação de uma molécula autocopiante, ou seja, uma molécula que permitiu e através dela houve a consolidação de uma função chamada reprodução. Segundo, energia metabólica. Eu vou aproveitar, eu vou ler o que eu escrevi, porque eu já escrevi, né, me deu um trabalho danado para, né, fazer essa redação, então eu vou usá-la. Esta condição, ou seja, a segunda, energia metabólica, diz respeito ao desenvolvimento inicial de uma complexa rede de reações químicas de produção da energia contida naquelas primeiras moléculas mais complexas a que me referi acima. O que sabemos com certeza é que essa rede de reações químicas de produção de energia só pôde ocorrer graças ao surgimento de outro tipo de moléculas muito especiais, conhecida como enzimas. Este contexto de reações químicas descritos aqui é o que chamamos de metabolismo. Isso quer dizer o seguinte, por que a energia metabólica é uma das 3 condições? Muito simples, meus amados alunos. Quando a vida se estabelece através da primeira célula, ela era um sistema, como é um sistema que funciona. Ela já estava isolada do meio, semi-isolada do meio, e para que ela pudesse existir, ela teve que desenvolver um trabalho de funcionamento interno. E esse trabalho, como todo trabalho, gasta energia. Obviamente, se não houvesse uma produção contínua de energia, esse trabalho não iria ter sucesso. Ele estaria fadado ao insucesso. Ou seja, a vida teria sido um fenômeno efêmero, rápido e logo desaparecido. Como pode ter acontecido, por exemplo, em Marte. Hoje não tem mais vida em Marte, mas pode ter tido uma vida efêmera. Quer dizer, por isso foi necessário também, além da molécula autocopiante, para garantir a reprodução, um processo de produção de energia, que é o metabolismo. E terceiro e última condição, o surgimento de uma membrana. Eu não falei agora há pouco que para que tivesse havido sucesso naquele lento e gradativo processo de origem da vida, para que ela pudesse formar uma célula, uma das condições para formar um sistema é que ele fosse semi-isolado do meio externo. E para isso tinha que haver uma membrana, né? Então é a terceira condição, a existência de uma membrana semi-permeável. E aí eu escrevi o seguinte para vocês. Vocês têm isso escrito. A formação de alguma coisa que servisse de limite para um sistema muito especial e novo seria uma necessidade imprescindível. Imprescindível quer dizer que não poderia deixar de existir, para a existência daquele sistema que já desenvolvia um metabolismo e um mecanismo de reprodução, garantido por moléculas autocopiantes. Esse limite também não poderia ser um isolante total, porque o metabolismo do novo sistema, ou seja, vida, o novo sistema que estou me referindo, ao produzir energia, consumia moléculas, porque para tirar energia das moléculas, ele consumia essas moléculas. Elas eram oxidadas, elas eram decompostas. Obviamente, tinha que ter reposição. Consumia moléculas que precisavam ser repostas.
E para isso, novas moléculas teriam de entrar no sistema. Por isso é que a membrana que serve de limite entre o sistema e o meio externo tem de ser semipermeável, para permitir a entrada de novas moléculas. Esse novo sistema já era um protótipo de célula. Bom, então é isso. Fizemos um comentário razoável sobre o documentário, né, que trata da origem da vida. E vou encerrar agora o vídeo falando rapidamente qual será a atividade escrita. A atividade escrita para essa aula será uma atividade que eu chamo de atividade escrita estimuladora de cognição. É da aula 3, e que a aula 3 trata das várias teorias sobre a vida. De forma que eu tive que dividir, porque o material escrito da aula 3, vocês vão ver, é muito extenso. Então eu preferi dividir em duas partes. Então nessa aula vai a atividade parte 1, que vai tratar de geração espontânea, ou a biogênese, e criacionismo. 1. 2. Biogênese versus abiogênese, 2 pontos. Os experimentos de Redd, Francisco Redd. E 3. Biogênese versus abiogênese, 2 pontos. Os experimentos de Needham e Spallanzani. Então, essa atividade estimuladora de cognição vai tratar desses 3 tópicos. Por isso, é isso que eu estou apresentando para vocês. Então, até a próxima, tá? E se Deus quiser. Beijo.